Então, o que vocês estão vendo aí, né? Vocês estão vendo um anteparo com duas fendas, duas linhas, né, com buraco, e lá atrás você tem lá o quadro negro com um monte de bolinhas. Então, a ideia é a seguinte: se um elétron fosse uma bolinha, você podia ter um canhão de elétrons atirando esses elétrons, um monte deles, para eles atravessarem essas fendas duplas. E se os elétrons fossem umas bolinhas, vocês iam ver o quê? Vocês iam ver um monte de elétrons batendo aqui e batendo ali, justamente atrás da linha das fendas. Vocês estão vendo que o desenho no quadro negro representa exatamente o desenho das fendas. Então, isso é representar aquela ideia do elétron como uma bolinha, né, como uma partícula. Só que quando as pessoas começaram a fazer experiências desse tipo ou parecidas com o elétron, eles perceberam que o elétron não era apenas uma bolinha. O elétron podia ser uma partícula, mas ele também podia ser uma onda. Então, se o Bruno puder mostrar a outra imagem, vocês vão entender o que quer dizer isso. Quem sabe faz ao vivo, né? Então, olha só o que olha completamente diferente. Esquece os elétrons, lançado um segundo. Imagina que você tem água, entendeu? A água passando, você tem um obstáculo, você pode imaginar que você tem lá um monte de pedras na beira do mar e tal, e tem um buraco entre duas pedras e a onda passa por esse buraco. Se você pudesse ver o que acontece atrás das pedras, você ia ver que as ondas ficam meio que deformadas, entendeu? E elas formam o que a gente chama um padrão de interferência construtiva e destrutiva. Quando você vê uma linha brilhando, é interferência construtiva. Quando você vê uma linha escura, é uma interferência das ondas destrutivas. Quando você soma duas cristas de onda uma com a outra, você ganha mais onda. E quando você tem uma crista de onda que vai com a onda, né? Imagina a onda como sendo uma coisa andando assim, né? Então tem crista e tem a depressão da onda, o vale. Quando uma crista encontra com o vale, elas se cancelam, então fica escuro. Quando duas cristas se juntam, elas formam essa interferência construtiva. E vocês veem uma coisa muito estranha, que é a seguinte: se você pudesse imaginar que a projeção disso, a linha mais brilhante está justamente entre as duas fendas. Uhum. Então, essa imagem é completamente diferente da imagem do elétron como bolinha. Aí você fala, claro, né? Água é água, pô, água não é bolinha, né? Só que, essa é a coisa linda, se você pega elétrons e faz exatamente esse tipo de experimento, você não vai ver aquelas duas linhas atrás da fenda no quadro negro, você vai ver isso. Você vai ver vamos dizer assim, uma superposição de elétrons separados. Porra, aqui tem muito elétron, aqui não tem tanto elétron, aqui não tem tanto elétron. Então, se você usasse a mecânica quântica para calcular qual é a probabilidade de que um elétron ia passar por uma fenda e ia cair no meio, ou na segunda interferência, ou na terceira interferência, você pode fazer isso. Então, você tem que substituir a linguagem de eu tenho certeza, que é a linguagem da física clássica, para eu tenho uma probabilidade de que eu vou acertar ou não o resultado. Entendeu? As coisas não são mais concretas. Isso porque o elétron, e aí é que é a coisa louca, entendeu? O elétron não é nem uma partícula, nem uma onda. O elétron é ambos. Ele pode se manifestar como uma partícula se você, por exemplo, tiver um experimento de fenda que tem uma fenda só, que eu acho que você tem essa imagem aí, não tem, Bruno? Se você pega um experimento, tem olha lá, uma fenda só, o elétron não vai poder interferir com ele mesmo, entendeu? E você vai ver lá as bolinhas atrás, exatamente como se fosse uma partícula. Mas quando você coloca, em vez aquela imagem da fenda dupla, você vai ver as interferências construtivas e destrutivas, ok? Então, aquele paradigma de que você ou tem uma partícula, que é uma coisa que é pequenininha, né, limitada no espaço, ou você tem uma onda, que é uma coisa que se espalha no espaço, foi destruído. E você tem que pensar na matéria como tendo o que a gente chama de uma dualidade partícula-onda. Por que isso é interessante? Isso é interessante porque hoje a gente vê que a física quântica é que é a física. A física clássica, aquela antiga, é uma aproximação. Então, quando você começa a olhar para objetos cada vez maiores, então você vai lá de um elétron para um átomo, para uma molécula maior,
esses padrões de interferência vão ficar cada vez menores, mais difíceis de serem produzidos, e você começa a ter um comportamento mais de matéria. Tipo, você olha para um carro, entendeu? Um carro, quando entra em um túnel, não vai criar um fenômeno de difração como uma onda, né? Mas, segundo a física quântica, todo objeto do universo, inclusive você, tem um pouquinho de onda em você. Só que esse pouquinho é tão minúsculo que esses efeitos são completamente desprezíveis na nossa vida do dia a dia.